E aí, do que você está fugindo? O que tem aí de tão pesado no teu coração que tu não consegue ficar sozinho, sentado, sem fazer nada, só você e você pensando? O que te leva a tantas distrações? Do que você está se escondendo que não se deixa permitir viver esse momento e enfrentar o que está dentro de você? Eu queria muito que alguém tivesse me feito essa pergunta muito tempo atrás. A gente no decorrer da vida vai, sabe, tropeçando por cima, empurrando com a barriga, tentando só ir para frente e essas coisas vão ficando para trás, sabe? Só que não é assim. Chega um momento da vida que a gente sente e vem tudo vem. E se a gente tivesse enfrentado isso antes, seria bem menor essa batalha. Há um tempo atrás, há um ano atrás, quando eu fui salvo por Deus, eu tava no... Bom, eu já falei isso aqui nos vídeos, né? Que eu tava no fundo do poço, que tudo deu errado, sabe? Só que isso é reflexo de muita coisa que aconteceu, sabe? De coisas que eu deveria ter enfrentado antes e que se eu tivesse, né, ido mesmo, enfrentado e deixado resolvido o passado, hoje seria muito mais leve, sabe? Decisões que eu teria tomado seriam muito diferentes. Porque tu pode até achar que não, mas os teus traumas do passado refletem nas tuas decisões de hoje. Quando eu vou dar um exemplo aqui, sabe? Eu perdi duas irmãs, sabe? E eu nunca fui uma pessoa de me abrir sobre sentimento, essas coisas, sabe? Sempre fui o brincalhão, dar risada, sempre, sabe, descontrair, não deixar a conversa morrer, sabe? Fui o brincalhão. E quando eu perdi elas, bom, principalmente a segunda mais nova, pra mim foi muito difícil, sabe? Porque pelo contexto em si, nós tivemos uma briga com meus pais e a gente se afastou por um ano. E por uma besteira, sabe? Só que eu já tinha meus traumas e eu não... Tá, a gente brigou, então deixa assim, deixa lá, deixa quieto. Só que quando a minha irmã faleceu, essa culpa pesou em mim de um tamanho que vocês não têm noção. Que até hoje, sabe, às vezes eu paro e penso, cara, se eu tivesse feito, se eu tivesse ido atrás, eu perdi tempo e, sabe? Só que se eu tivesse resolvido, sentado, não, foi assim, assim, assim e as coisas são desse jeito. Se eu tivesse ido e resolvido mesmo, sabe? Muita coisa poderia ter sido diferente. Só que por a gente guardar essas coisas, por a gente não sentar e pensar, cara, eu errei, cara, isso, sabe? Deixar essa dor vir mesmo, porque a gente foge porque a gente sabe o que tem aqui dentro. E a gente tem medo de enfrentar essas coisas. E se a gente tivesse feito diferente? Sabe? É esse tipo de pensamento que vem quando essas coisas explodem da gente. Quando vem tudo de uma vez só. Porque vem, tá? Não adianta achar que a gente brigou, mas deixa. Não, uma hora na vida vai vir e exatamente aquele peso ali vai te fazer tomar uma decisão que tu não deveria tomar. E é sobre isso que eu queria falar, sabe? Quando eu aceitei a Jesus de verdade e comecei a trilhar esse caminho, sabe? De aprender e de querer buscar mais, eu aprendi muito sobre a cura. Que antes de Deus querer mudar um cenário, querer fazer alguma coisa, Ele tem que mudar aqui dentro. Só que isso a gente tem que estar ali para resolver, sabe? Porque não adianta eu ir pedir ajuda para um, eu pedir ajuda para outro, sendo que é aqui dentro, sabe? É coisa que muitas vezes a gente não quer nem falar para ninguém, que está guardado aqui, mas Deus vê. E quando eu aceitei que não,
Se tem que resolver, tem que resolver. Cara, é uma das piores coisas que a gente faz, sabe? A gente guardar tanta mágoa, a gente guardar tanta coisa. Porque a gente vê, depois que tu entende tudo que aconteceu, tudo que tu passou, todas as coisas, sabe? Libera perdão sobre tudo. Não, as coisas vão ser diferentes agora. A gente vê quanta decisão a gente tomava com pensamento fechado, sabe? Ah, eu vou buscar um relacionamento. Mas, cara, o meu coração tá fechado. Como que eu vou aceitar alguém na minha vida se eu não abrir o coração nem pra mim mesmo? Se eu não me resolver, como que eu vou amar alguém se eu não consigo me amar, sabe? É sobre essas coisas que a gente não entende, a gente não parar e pensar na nossa vida, sabe? Não botar os pingos nos i, não acertar o nosso passado. É nessas coisas que refletem no futuro. Sabe? Um tempo atrás eu tomei um golpe e nunca mais vou fazer. E quando vê, Deus vem e coloca uma bênção na tua frente e aquele teu, cara, mas eu tomei um golpe, eu não vou fazer. E muitas vezes a gente deixa de viver uma coisa por conta do passado, que a gente tem um trauma que, claro, tem traumas que levam para o ensinamento, mas tem traumas que não, tem coisas, tem besteiras que a gente viveu no passado, que a gente não resolveu, e quando chega no dia de hoje para a gente tomar uma decisão, a gente se reflete naquilo. E muitas vezes deixa de viver coisas que deveria viver por conta do passado. E daí a gente fica se remoendo, se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito, sabe? É nessas coisas que reflete. Tem uma passagem em Mateus, no capítulo 11, que ele fala exatamente sobre isso. Venham até mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, quando é difícil demais a gente enfrentar isso sozinho, sabe? A gente voltar no tempo e ver as coisas que a gente fez, as decisões que a gente tomou. Mas quando a gente está em oração, sabe? A gente, Deus, entra e me ajuda a resolver isso, eu coloco tudo isso em tuas mãos, Deus, então abre meus olhos e me mostra. Quando a gente faz isso, sabe? As coisas começam a mudar, porque a gente começa a entender coisas que deveria, a gente começa a liberar perdões que deveriam ter sido perdoados há muito tempo. Coisas que hoje, quando eu vou tomar uma decisão, sabe, a gente lembra dessas coisas. Só que a gente vê aonde ela nos levou. E quando a gente não libera esse perdão, quando a gente não entende essas coisas, a gente pensa só nas coisas erradas. No que deu errado, no que aconteceu de errado, mas a gente não pega o ensinamento do que poderia ter acontecido, no que eu errei nessa decisão, no que eu errei no passado e não quero errar nisso. Não, a gente só decide, não quero isso aí, porque eu lembro que doeu. Mas a gente não aprendeu com a dor, a gente só está empurrando, está tirando fora do caderno uma coisa que a gente poderia aprender ou até mesmo ensinar. Mostrar para as pessoas, porque muitas vezes a gente recebe uma pergunta, o que tu acha disso? E muitas vezes o nosso trauma acaba acaba respondendo errado para uma pessoa e às vezes a gente induz a pessoa a tomar uma decisão que não deveria por conta do nosso trauma. Vocês estão conseguindo entender? Eu, quando eu decidi mesmo seguir aqui, fazer, sabe, eu quero muito ajudar as pessoas sobre isso, sabe? Só que eu não posso ser hipócrita a ponto de querer ajudar, sendo que eu não tô resolvido em mim, sabe? E é por isso que eu queria falar sobre isso hoje. Porque quando a gente entende o que aconteceu e consegue, sabe, parar e pensar, comigo aconteceu igual e foi assim, 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 e deu isso errado, eu aprendi isso com o que deu errado. Sabe, isso dá estrutura pra gente. A gente consegue firmar o pé e dizer, não, eu vivi assim, e isso deu errado, mas eu aprendi que isso é desse jeito. A gente consegue, a partir disso,
tomar decisões, ajudar outras pessoas, sabe? Isso é autoridade. A gente aprender com o erro, mas aprender mesmo, a gente sentar, a gente sofrer o luto daquilo ali, a gente porque a gente é sofrido, eu não vou dizer que é fácil. A gente voltar no passado e vivenciar, trazer à memória coisas que machucaram a gente, isso não é fácil, tá? Não, se fosse fácil, todo mundo vivia bem, ninguém chorava, ninguém sofria de depressão, ninguém sofria de ansiedade. Se fosse fácil, então não precisaria ter remédio, não precisaria ter medicamento para essas coisas. Entende? Mas eu digo que se você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, na tua frente, e fala, Deus está nas tuas mãos e me ajuda a resolver, e vai. Porque fé sem obras não é nada. Então coloca na mão de Deus e vai. As coisas acontecem. E, claro, a gente sofre, a dor é a mesma. Tá? Deus está ali para ajudar a resolver, mas a dor é a mesma. Só que quando a gente aprende com a dor, a gente libera perdão, a gente se resolve mesmo. Cara, tu cria uma estrutura que tu consegue dar passos gigantes, sabe? Tomar decisões de verdade sem medo de errar. Porque a autoridade é isso, a gente conseguir, a gente aprender com uma coisa e ter a capacidade de ajudar os outros, de conseguir tomar uma decisão sem medo de errar. Porque a gente tem que se permitir errar também. Mas aprender com os erros. Porque a gente ainda vai errar muito nessa vida, gente. Muito, 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 muito. Só que quando a gente aprende com os erros do passado, a gente entende que errando a gente vai voltar ao caminho certo. E bom, o que me ajuda muito nisso é a palavra de Deus. É a Bíblia, é ir na igreja, sabe? Porque mesmo a gente indo, e mesmo a gente falhando e caindo, volta e começa de onde caiu e vai de novo, mas vai pelo caminho certo. E é sobre isso que eu queria falar, sabe? Que se a gente resolve o nosso passado, a gente resolve os nossos traumas e aprende, principalmente isso, aprende com eles, os nossos passos para frente vão ser muito diferentes dos passos que a gente estava tomando. Porque, de verdade, o nosso passado reflete o nosso futuro. As decisões que a gente toma hoje refletem muito do que a gente viveu no passado. Só que se a gente está convicto, a gente aprendeu, a gente se resolveu por dentro, as nossas decisões são bem diferentes mesmo. Porque uma coisa é a gente querer comprar um carro porque a nossa família sofreu muito por causa disso e a gente querer comprar um carro pela necessidade e pelo uso que ele vai ter para nós. São duas mentalidades diferentes para uma decisão. Só que numa a gente vai se apegar ao carro e a outra a gente vai usar o carro como ferramenta para ir para frente, entendeu? São pensamentos assim, sabe, que diferem. A gente tem um trauma ou a gente não tem um trauma. Então eu só queria que vocês entendessem isso, sabe? Que a gente precisa enfrentar o nosso passado. E Deus está aqui para isso. Deus está aqui para ajudar a gente a entender o que a gente está vivendo, sabe? Discernir o tempo que a gente está, o que a gente precisa aprender, o que a gente leva, o que a gente não leva e os aprendizados da vida. Ele está aqui para abrir os nossos olhos para isso, sabe? Então, seria isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido mesmo, tá? E que Deus esteja com vocês.